Tem muita gente que está na faculdade ou já se formou e nunca nem pensou em fazer prova da OAB. Ou porque acha que nunca vai precisar, afinal, nem quero advogar mesmo. Ou porque já tentou, reprovou e agora só de ouvir a palavra FGV já embrulha o estômago. Ou também tem aqueles que têm um medo de encarar uma prova que todo mundo fala que é impossível. E olha, eu entendo. De verdade. Tem muita pressão em cima dessa prova, parece que você precisa ser um gênio aí do direito constitucional, administrativo, penal, das outras disciplinas, são 20 no total, e ainda tem que ter lido tudo, tá tudo por dentro para conseguir passar. Só que não é bem assim. Eu sou a Heloísa Tondinelli, professora mentora para OAB e concursos, e o meu objetivo é sempre encurtar o seu caminho até a aprovação. E antes de continuar, não deixe de me seguir aqui nas redes sociais, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdo como esse. Bora lá, deixa eu te contar uma coisa. A OAB é difícil mesmo, mas quando você estuda errado. Quando você começa a identificar o jeito certo de estudar, eu vou te contar. Ela fica até previsível. Diga-se de passagem, muita gente ousa dizer que é até uma prova tranquila, principalmente quando começa a fazer concursos em seguida. Eu sei que isso aí parece papo barato, motivacional, mas segura um pouco que até o fim desse vídeo você vai entender o porquê. A prova da OAB, ela tem duas fases. A primeira são 80 questões de múltipla escolha, o xizinho, que cobram 20 disciplinas do curso de Direito. E 20 disciplinas entre aspas, porque algumas você nem viu na faculdade, como ética, por exemplo, tá? É como se jogassem tudo que você aprendeu nesses 5 anos no liquidificador e te perguntasse, você lembra aí disso aqui, filho? E ainda tem umas coisas, como eu falei, que você nunca viu. Mas a verdade é que não cai tudo igual. Vou te falar. Não é a mesma coisa para cada disciplina. Pelo contrário, algumas disciplinas vão ter valores maiores com relação à quantidade de questões e outras menores. Ética, por exemplo, aquela que eu falei que você nem viu na faculdade, é a disciplina mais importante da sua prova. São 8 questões, correspondem a 10% do total ou 20% do que você precisa para passar. Aí tem as demais disciplinas, que a gente chama de núcleo principal, que são 6 questões cada. Penal, constitucional, são algumas delas. Enquanto isso, tem disciplinas que só tem 2 questões na prova. Então você tem que mensurar bem o que você vai estudar do conteúdo para acabar não perdendo tempo. E nota de corte? São 40 acertos. Então, de 80, você tem que fazer 40, metade da prova. Ou seja, você pode errar metade e mesmo assim ir para a segunda etapa. Só que isso acontece quando você acerta as matérias certas. Se por um lado parece tranquilo só metade, você chegar nesses 50% sem preparação é realmente quase impossível. 80% da galera que faz prova do AB reprova. Mas desses 80%, a maioria reprovou justamente porque estudou errado, não estudou ou deixou a preparação para a última hora e se perdeu no meio do caminho. Conseguiu? Passou na primeira fase? Aí você vai ter a segunda etapa do exame de ordem, a prova prático-profissional. Quando você for fazer a sua inscrição, logo no início, quando abrir o edital, você já vai ter que escolher qual vai ser a sua disciplina de segunda fase. São 7 opções: penal, civil, trabalho, constitucional, empresarial, tributário ou administrativo. E lá nessa prova você vai ter que resolver uma peça prática profissional e responder 4 questões discursivas. Aqui a prova é toda escrita, não tem mais o xizinho, e você pode levar o seu vade-mecum para consultar. Mas deixa eu falar, aí que a galera treme, porque vem aquele fantasma. E se eu errar a peça? Porque se errar a peça, você zera de fato a prova, tá no edital. E se eu travar? E se eu não saber como é que eu escrevo aquilo? Porque xizinho é só marcar e desenvolver um texto argumentativo é complicado se você, novamente, não treinar antes. E se eu reprovar na segunda fase, Heloísa? Calma, que a OAB te dá uma segunda chance. Você tem a chamada repescagem. O que é isso? Você já pode ir direto para a segunda fase novamente, sem precisar passar pela primeira etapa. Agora, vamos falar a real. O que mais faz as pessoas reprovarem não é falta de inteligência, repito, é estudar errado ou não estudar. É você achar que está na faculdade ainda, que aquela revisão um dia antes vai funcionar, né? Um sublinhar de um jeito ou de outro o PDF vai estar de boa, você vai lembrar, aquela osmose que você realmente acredita que vai acontecer com você, mas não acontece, principalmente numa prova tão extensa, com edital tão grande e que está cada vez mais difícil o nível de dificuldade. São questões interpretativas, enunciados longos, uma verdadeira prova de resistência para fazer você se confundir e se cansar. Então, você pode estudar sim poucas horas por dia, não precisa se matar de estudar, só que tem que estudar corretamente. A OAB exige estudo ativo, com foco no que cai. Então, o que vai funcionar? Fazer muitas questões de provas anteriores e inéditas também. Estudar com base nas estatísticas do que mais cai, a banca tem os conteúdos preferidos.
usar materiais objetivos, priorizem realmente o que tem chance de cair sem ficar perdendo tempo, revisar constantemente todo dia, não só na véspera, e principalmente erre com inteligência. A hora de você errar é agora. Faça muitas questões, mesmo as que você não sabe ainda, que você não aprendeu o conteúdo, para poder fazer o seu caderno de erros, relembrar, reescrever, porque um erro agora vai ser o acerto no dia da sua prova. Outra coisa importante, muita gente se inscreve para a prova da OAB e já está se preocupando com a segunda fase. Viva cada momento. Tá na época da primeira fase? Estude para a primeira fase. Obviamente, você vai dar uma atenção especial quando você estiver estudando as disciplinas da sua segunda fase, mas não resolva querer ver ali numa prova prática profissional, escrever, redigir. Não. Primeira fase é estudo para a primeira fase. Cada coisa no seu momento. Muita gente se perde querendo inverter essa ordem também. E ó, tem um monte de material gratuito na internet para você baixar e estudar. Plano de estudo já pronto. Aqui no canal tem um monte de coisa. E é só você parar de fugir e começar. Porque sim, dá medo. Mas é mais assustador ainda ver o tempo passar e você continuar travado no mesmo lugar, sem registro, sem oportunidade, sem dar chance para você mesmo. E eu tô aqui para te dizer, dá para virar esse jogo mesmo que você esteja começando agora. Mesmo que você já tenha sido reprovado e mesmo que ninguém mais acredite que você vai passar. É você com você mesmo. Você tem que acreditar o suficiente para dar o primeiro passo. E se esse vídeo te ajudou a clarear o caminho, já deixa teu like, se inscreve aqui no canal, porque a vermelhinha não vai chegar por pura mágica. Vai precisar do seu esforço. E quando chegar, você vai lembrar que tudo pode ter começado com esse vídeo aqui. E aí, me conta nos comentários, vai ser sua primeira prova do OAB ou você vai recomeçar com o pé direito dessa vez? E até a próxima. Tchau, tchau!